Olá! Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre um tema que ele está bastante presente no dia a dia dos nossos jovens, da nossa sociedade contemporânea, né, e das nossas crianças, quando o assunto é avós. E como é que é a questão dos avós nas relações familiares? Nas famílias de hoje, nas famílias contemporâneas, o papel dos avós é muito importante, porque os avós, além de trazerem para as crianças uma forma saudável de relacionamento, trazem também todo o sentimento de ser amados, de serem queridos. As crianças se sentem amadas, queridas, pertencentes por aquele avô, aquela avó que brinca com ele, que não está lá para educar. Ele está lá para ser feliz com as crianças, com seus netos, porque a parte dele de educar, ele já fez, que é educar os pais destas crianças, os pais dos seus netos. Porém, todavia, contudo, nós temos os mais diversos formatos de famílias na contemporaneidade. E nós temos verdadeiros pais educadores na figura de avós. Como é que isso funciona? Muitas vezes, com a dinâmica familiar, por um motivo ou por outro, por uma questão X, Y ou Z, por questões pontuais, os pais não conseguem trazer para os seus filhos toda a educação necessária, todos os valores necessários para a formação desse novo ser. E aí isso passa para quem? Passa para os avós, ou seja, o pai e a mãe da mãe, o pai e a mãe do pai, ou o pai e a mãe de um deles. E essa criança, ela começa a observar nestes avós, neste avô, nesta avó, aquela figura máxima para ele, que para ele é muito mais forte, muito mais presente, muito mais significativa em termos de afeto do que o pai e a mãe muitas vezes, que por uma razão ou por outra não podem estar tão presentes, por razões de saúde, de profissão, enfim, por N razões. Então ele conta com aquele pai na figura do avô, da avó. Ele conta com aquela mãe no lugar na figura da avó. E essa avó e esse avô vão fazer uma diferença muito grande na formação da personalidade dessa criança. Quando eu trabalhava como diretora de escola, era muito interessante as crianças, os alunos se sentiam mal, né? Ah, diretora, eu estou com dor no coração, minha perna está doendo, né? E aí, quem eles pediam para chamar? Dá para chamar minha avó? Dá para chamar o meu avô? Não, vou ligar para o seu pai. Não, para o meu pai, para minha mãe, não. Eu quero que ligue para minha avó. E aí a avó vinha até a escola e imediatamente a dor passava. Porque ele queria o afeto do avô, da avó. E isso acontece até os dias de hoje, né? Eu trabalho em faculdades que a gente percebe na segunda-feira, em escola técnica, os alunos estão mais frágeis na segunda-feira. E eles passam mal, né? Crise de ansiedade, é isso, é aquilo, e eles pedem. Dá para ligar para minha avó? Eles não pedem para a mãe. Muitos não pedem para a mãe. Por que não para sua mãe? Porque minha mãe está trabalhando, mas minha avó cuida de mim. Meu avô cuida de mim. E isso ele vai levando para a vida. Ele vai crescendo com esse carinho, esse afeto e essa presença carinhosa, afetuosa de modelo do avô e da avó. Na reunião quem vai é a avó, nas reuniões de condomínio a avó está presente, nas brincadeiras é para a avó que ele vai pedir a autorização para fazer alguma coisa no condomínio, porque os pais muitas vezes estão ausentes por excesso de trabalho, por algum motivo ou por outro, mas os avós estão ali para oferecer todo amor e carinho. E como é que isso funciona conforme esses jovens vão crescendo, esses netos vão crescendo? Eles vão deixando guardado dentro deles uma lembrança muito positiva desses avós. Meu avô é isso, minha avó é aquilo, eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com o meu avô, eu aprendi a cozinhar com a minha avó, eu aprendi
pintar parede com meu avô, eu aprendi a fazer pipa com meu avô, eu aprendi a costurar com a minha avó. Eu aprendi a sair por aqui porque eu ia com a minha avó. E eu sinto falta da minha avó. E aí quando vem o luto, quando um deles falta, esses netos eles entram numa profunda tristeza, ali uma melancolia que é própria do luto, mas é um luto muito significativo, porque é parte deles que está indo embora. É parte daquele amor, daquela cumplicidade, daquele carinho, daquele afeto que ele tem nos pais, mas com os avós era diferente. É aquilo que se fala, né? Na casa do avô, da avó, pode tudo. Na casa dos pais, não, você tem limite. Mas na casa dos avós, pode tudo. Na casa dos avós, você pode comer a hora que você quer. Você pode pedir para fazer um sorvete, pedir para fazer um pastel, pedir para fazer um bolo, que a avó vai estar sempre lá, pronta para ceder aos seus desejos, às suas carências. E ela vai estar sempre ali com um braço e, se precisar, também com a bronca. Se precisar um tapa, também, mas é um tapa diferente. Mas é uma chamada de atenção diferente. E como é que são as relações familiares hoje, né? Eles estão vendo, eles estão crescendo, estão vendo qual é a necessidade, a carência desses avós na família. Qual é o papel desses avós na família? No domingo, quem é que vai ficar com os avós? Quem é que fica na casa dos avós? Quem vai visitar os avós? Ele vai passando isso de geração a geração, esses valores. Esses valores, esses costumes vão sendo passados. Muitas vezes nós fizemos isso com os nossos pais, que fizeram com os nossos avós. E aí você vai fazer com os teus filhos, que irão guardar para fazer com os filhos deles, com os seus futuros netos. E essa lembrança de avós, de afetividade, de poder contar com alguém a qualquer momento, vai ficar presente nessa relação familiar. Então a relação familiar dos avós com a família em si não é só com o neto, ela é também com cada membro da família. E é interessante que em algumas famílias, por uma razão ou por outra, esses avós nem sempre são valorizados, né, pelos filhos, pelos pais destes netos, dessas crianças. Só que isso passa para esses netos de uma forma muito forte, porque ele começa a observar como é que os seus pais tratam os pais deles, os seus avós. E inconscientemente ele acaba aprendendo como cuidar dos seus pais também, quando ele já for pai também. E como é que ele vai ensinar os seus filhos, os netos, os seus pais, a cuidarem deles. Então nós percebemos que muitas vezes famílias que não consideram os seus avós, os seus velhos, estão passando de uma forma negativa para os seus filhos valores que eles estão questionando. Porque aquela pessoa que não está sendo tão bem vista, tão bem cuidada pelos seus pais, trata tão bem dele, é tão importante para ele, e por que meus pais não gostam da minha avó, do meu avô? Será que é assim que eu vou ter que tratá-los também? Mas o meu avô e minha avó são muito legais, eu gosto deles, mas meus pais parece que não gostam muito dos pais deles. E isso fica como uma incógnita e muitas vezes entra com um problema existencial para a criança. Por que eu gosto tanto dos meus avós e meus pais não gostam? E aí você pode questionar e falar, não, eles gostam do jeito deles. Ah, não gostam. Não gostam porque eles não vão visitá-los. Não gostam porque eles nunca ouvem os meus avós. Mas eu gosto dos meus avós. Eu converso com os meus avós. E aí então o ciclo se repete. A tendência de se repetir é muito grande. Porque você acaba ensinando como eles devem te tratar. Como os seus futuros netos devem tratá-lo. Mas é uma dor muito grande para esses filhos verem os pais não cuidando dos seus avós, não tendo o amor que ele tem
por esse velhinho, por essa velhinha, que nem sempre é tão velhinho, mas é aquela pessoa que para ele é importante, porque para ele está fazendo bem, para ele está trazendo toda a energia da positividade, de estar presente no dia a dia, na brincadeira, no jogo de panela, no jogo de bola, no jogo da rua, na compra, no doce, no bolo, no fermento, no leite, no chocolate, no café, nas mais diversas atividades. Ele vai sentir essa falta. Nem sempre você vai perceber que o seu filho ele está muito mais ligado aos avós do que nos próprios pais, mas eles estão. Eles estão bem ligados nos avós, muitas vezes, muito mais do que os pais, porque os avós têm tempo para eles. Os avós agora não têm mais aquela hora relógio que os pais têm. O pai tem hora para entrar, hora para sair, hora para levar para a escola, hora para pagar, hora para brincar, hora para jantar, hora para levar, para tudo. Os avós não. Os avós já têm mais tempo disponível para oferecer essa brincadeira, essa alegria, esse momento de lazer para os seus netos. E isso vai fazer a diferença na formação da personalidade dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, por que eu estou trazendo hoje essa reflexão? Porque nós observamos no dia a dia a importância da questão da presença dos avós na formação da personalidade dos nossos jovens. Eles são muito mais presentes, muitas vezes, na vida do nosso jovem do que os próprios pais. Porque é com os avós que eles contam quando eles precisam de um ombro amigo, porque o pai às vezes não está, a mãe às vezes não está. E aí entra N razões. Às vezes o pai ou a mãe não tem tanta maturidade para estar assumindo aquela responsabilidade, então ele divide com os seus pais, com os avós, e os avós levam isso muito bem. Às vezes ele tem que trabalhar muito, às vezes ele está estudando, às vezes houve um contratempo ali e ele tem que se dedicar mais a uma determinada atividade e deixa a desejar um pouco com os filhos, e aí entra os avós para oferecer todo esse suporte. Então, na dinâmica familiar, é importante demais perceber a importância dos avós. E veja que nós estamos falando daqueles avós idosos que ficam em casa o tempo todo. Nós temos todas as modalidades de avós hoje em dia. A avó que vai para a academia, o avô que joga tênis, o avô que empina pipa, o avô que corre, o avô que anda de bicicleta, a avó que cozinha, a avó que tem a mídia digital. Nós temos todos os tipos de pessoas hoje em dia, mas a pessoa importante para a formação da personalidade, nessas famílias, nesses formatos que estamos dizendo hoje aqui, são os avós. E eu vou questiono agora aqui, você se lembra dos seus avós? Quais são as boas lembranças que você tem da época que você tinha os seus avós para brincar, para correr, para contar história? Os seus filhos também têm esse tempo com os avós? Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você. Até mais.